A graça de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que honra para mim estar aqui. No final do ano de 2016, eu estive aqui, então agora é a segunda vez. Naquela oportunidade, a igreja aqui sediou a eleição da Federação de UPA de Vila Velha, dos adolescentes de Vila Velha. Eu estive aqui e agora é a segunda vez. Eu fiquei impressionado, eu vi que mudou um pouco, né? Tá bem, a igreja tá linda. Graças a Deus por isso. Eu sou João Pedro, eu formei no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, lá em Minas Gerais. Fiz 3 anos de curso teológico lá. Então hoje, como eu bem fui apresentado, eu sou evangelista, da Igreja Presbiteriana. Eu congrego lá na IPPI, na Igreja Presbiteriana Praia de Itapuã. Eu sou marido da Vitória, essa é minha esposa Vitória. E pela graça de Deus, então, hoje estamos aqui juntos. Convido a igreja a abrir a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vou fazer a leitura dos versículos 7 ao versículo de número 11. Filipenses 3, do versículo 7 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, que bênção é estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, ó Deus, para recebermos aqui aquilo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Filipenses é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Mas antes eu queria trazer uma ilustração que eu li certa vez no livro, que diz o seguinte: a igreja é como a Arca de Noé. E a gente pode fazer uma comparação assim porque nós vemos que na igreja temos uma diversidade de pessoas, de dons, de serviços diferentes que são prestados na igreja. Pessoas fazem coisas diferentes, pessoas têm opiniões diferentes, têm jeitos diferentes, E assim, na Arca de Noé também temos ali uma diversidade de animais diferentes, Então, o primeiro ponto, nós vemos uma diversidade na igreja. Mas o segundo ponto também é que a Arca de Noé é um local de salvação. É um lugar em que os que estavam ali dentro foram preservados de serem destruídos pelo dilúvio. E aí, nós fazemos ainda uma análise de que o mau cheiro da Arca de Noé nem se comparava à destruição do dilúvio fora da Arca, Então, mesmo que na Arca de Noé houvesse um desconforto pelo mau cheiro ali dentro, A família de Noé eram 8 pessoas no total e passaram ali então vários dias, meses convivendo com animais, com as fezes dos animais, com o cheiro da ração dos animais. Só que esse mau cheiro, queridos, nem se comparava, com a destruição do dilúvio de quem estava fora da arca. E aí nós vemos que na igreja nós temos problemas, fazendo a comparação com o mau cheiro da arca. A igreja não é perfeita, a igreja tem os seus defeitos, a igreja tem os seus conflitos, a igreja tem que lidar com as diferenças, com os egos inflados de cada um. Temos que lidar dentro da igreja com o orgulho de alguns que querem aparecer mais que outros. Nós temos que lidar
dentro da igreja com aquelas pessoas que pensam ser o manda-chuva da igreja, né? Querem que a vontade dele seja feita, né? Nós temos que lidar então também com o ego fragilizado de pessoas que não aceitam repreensão e querem fazer as coisas do jeito que elas pensam ser certo, né? Então temos diversos problemas dentro da igreja. A igreja não é perfeita, a igreja tem problemas, mas a igreja é um lugar em que os santos e os redimidos, aqueles que seguem a Jesus, os discípulos de Jesus se reúnem na igreja. Então a igreja é um lugar, é um local de salvação nesse sentido, né? Por que nós podemos ver esses problemas na igreja? E aqui na carta aos Filipenses, a gente vê que essa é uma realidade. Pela graça de Deus já foi lido Filipenses capítulo 4, então os irmãos notaram aí que Evódia e Sinti, que eram duas mulheres importantes na igreja de Filipos, Filipenses 4 versículo 2, eram líderes ali, né? Eram mulheres com uma certa proeminência, mas elas estavam tendo uma divergência, elas não estavam pensando concordemente, elas não estavam levando outros a um desentendimento, a um racha, a uma divisão, porque às vezes um concordava com Evódia, outro concordava com o Sintique, e elas estavam num embate e não cediam, né? Elas estavam sendo orgulhosas. Então vemos que na igreja de Filipos havia um problema de orgulho. Por isso que Paulo, nessa mesma carta, lá no capítulo 2, os irmãos devem se lembrar que Paulo fala acerca da união da igreja e acerca da humildade, né? Por que Paulo fala acerca da união? Né? Porque ele vê que em Filipos havia esse problema de uma certa divisão dentro da igreja, de uma luta, né, por pessoas que queriam tomar a frente das coisas, né, e não cediam, né, um ego inflado. E Paulo traz a ilustração de Cristo Jesus como o servo humilde. Então Paulo fala, olha, seja humilde, né, como Cristo Jesus foi humilde, né, não seja orgulhoso, né, preze pela humildade, siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele se despiu da sua glória para cumprir a missão do Pai, e nós também não podemos ser orgulhosos, nós devemos ser humildes, nós devemos servir uns aos outros, né? A nossa missão não é fazer com que a nossa vontade seja feita, mas como servos de Deus, nós devemos ansiar para que a vontade de Deus seja feita. E então, entendendo isso, nós devemos saber que muitas vezes a nossa vontade, ela não deve ser concretizada em prol de uma vontade superior, né? Às vezes, em um desentendimento com alguém, nós devemos, às vezes, ceder e falar, olha, eu vou fazer do seu jeito, então, né? Eu vou deixar com que você conduza essa situação, né? Nós não podemos, irmãos, ter esse orgulho, né? Porque isso vai totalmente contra o que Jesus fez. E Paulo ensina isso para os filipenses. Nós vemos ainda que Filipos, mesmo tendo esses problemas, era uma igreja exemplar. Paulo elogia os filipenses porque eles apoiaram Paulo financeiramente e espiritualmente. E Paulo também louva a Deus no primeiro capítulo porque ele via que os filipenses estavam progredindo na fé e eles tinham uma vida exemplar de compromisso com o Evangelho. Mesmo com esses desentendimentos, era uma igreja que estava progredindo, né? Então nós vemos que a realidade da vida cristã não é uma realidade de vida perfeita, de vida sem pecado, mas é uma realidade em que temos que lidar diariamente com o pecado. Além do mais, a igreja de Deus é conduzida por homens, servos de Deus, né? E Paulo foi um desses homens que estava querendo trazer os filipenses para a presença de Deus. Juntamente com Paulo também nós temos Epafrodito, foi um líder daquela comunidade, e juntamente com eles também Timóteo, que estavam servindo a Deus
e a igreja para a glória de Deus, né? Esses homens tinham a missão de conduzir a igreja para viver uma vida digna do Evangelho. É isso que nós queremos, né? Viver uma vida digna do Evangelho. E aí, queridos, quando nós vemos ainda esse problema do orgulho, precisamos pontuar mais uma coisa. Filipos era uma cidade que era uma colônia romana. Eles tinham cidadania romana. E naquela época, isso também era motivo de orgulho, né? Então eles eram orgulhosos, porque eles tinham os privilégios de ter a cidadania romana. E aí, Paulo exorta então essa igreja para viver a união e viver, né, em prol da humildade. A partir de tudo isso, a gente tem uma teologia que é o seguinte, queridos: nós como cristãos, né, somos simultaneamente justos e pecadores. Como podemos ver, nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo nós somos justos, né? E queridos, a grande questão é como que a gente lida com essas duas realidades simultaneamente, como que funciona isso tudo ao mesmo tempo? Acontece que quando confiamos em Cristo Jesus, quando pela fé nós cremos que a vida imaculada de Jesus e a morte dele na cruz do Calvário foram em nosso favor, quando pela fé nós recebemos esse sacrifício perfeito de Jesus pelos nossos pecados, pela fé nós somos declarados justos. Deus nos declara justos pela obra do seu Filho Jesus, né? Então significa que confiar em Cristo Jesus é o único meio de sermos aceitos por Deus. A dona Bem-vinda, na oração dela, no final, ela falou, pelo mérito de Jesus, né? Então até mesmo o fato de sermos filhos de Deus não é por mérito nosso, mas é por obra e pela morte, pela vida de Jesus, né? Então essa é a confiança que nós devemos ter em Jesus para sermos aceitos por Deus, na presença de Deus. E então eu quero tratar com os irmãos aqui quais são as marcas dessa confiança em Cristo Jesus. Quais são as marcas da confiança em Cristo Jesus? A gente vai entrar no nosso texto. Veja aí então Filipenses 3, versículos 7 e 8. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. A primeira marca, então, da confiança em Cristo Jesus é perder tudo o que é seu. Perder tudo o que é seu. Paulo era um judeu autêntico. Ele foi circuncidado no 8º dia. Ele vinha de uma linhagem pura. Ele era comprovadamente israelita. Então ele era exemplar. Ele era um zeloso perseguidor da igreja, irrepreensível cumpridor da lei, né, conforme a interpretação dos fariseus. Paulo era um fariseu exemplar. Veja os versículos 4, 5 e 6 do capítulo 3 de Filipenses. Veja o que diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E Paulo diz então que se fosse para alguém se vangloriar na carne, na obra das próprias mãos, Paulo seria essa pessoa. Mas Paulo faz a constatação de que não existe essa possibilidade. Ele então supõe que se alguém pode se orgulhar da sua conduta religiosa, ele é o grande merecedor,
de recompensa da parte de Deus. Ele seria exemplar, ou seja, na justiça da lei, Paulo poderia dizer que ele era o melhor amigo de Deus, que ele era o melhor servo de Deus, que ele era aquele que estava mais próximo de Deus. O problema dessa visão, dessa perspectiva, é que o homem precisa diminuir muito as exigências da lei para buscar, por meio delas, ser aprovado e aceito por Deus. Paulo, então, no versículo 7, ele diz que o que para ele era lucro, ele considera como perda por causa de Cristo. O que antes era lucro, o seu currículo recheado de referências, de méritos, de instituições das melhores em que ele estudou, ele esteve aos pés de Gamaliel, ele tinha todo o conhecimento da lei, ele era um rigoroso cumpridor da lei. Esse currículo de Paulo não vale nada, ele considerava isso como o maior feito da vida dele, mas ele passa a considerar isso como um prejuízo, como uma perda, como algo sem valor. O que antes era a base de Paulo para estar confiante de que seria recompensado por Deus, de que receberia de Deus uma recompensa, tornou-se para ele uma perda. Isso tem uma ilustração aqui do que Paulo poderia estar pensando quando ele disse isso. E podemos aqui trazer a ideia. Quando um determinado navio tem uma carga preciosa, tem produtos, que são fonte de renda, de lucro, são valiosos. Quando esse navio, queridos, passa a ser confrontado pelas ondas e tempestades, aquela carga pesada que vale muito dinheiro torna-se inútil. Aquela carga precisa ser jogada fora para que o navio, para que a tripulação permaneça sã e salva. A ideia é a mesma. Então, aquilo para Paulo, como se ele, sendo um navio, aquilo começou a pesar, porque as ondas, as tempestades do juízo de Deus, Então, a gente não consegue sobreviver a isso tudo com uma carga valiosa, a gente precisa se despir disso tudo para ganhar Cristo. A gente precisa deixar isso tudo que está pesando para que a gente possa passar pela onda, pela tempestade do juízo de Deus. A gente precisa de uma coisa, de Cristo. Isso, queridos, esse currículo é toda essa nossa história. Mas eu sou muito ativo na igreja, eu sou do ministério de louvor, eu sou evangelista, eu sou professor da escola dominical. Se isso for a sua confiança baseada nisso que você faz, nas suas obras, você vai afundar, você vai naufragar, Você precisa, e eu preciso, de Cristo Jesus. Confiar em Cristo Jesus é o que vai nos levar para mais perto de Deus. É isso que nos faz ser amigos e filhos e amados por Deus. É Cristo Jesus. Não é currículo eclesiástico, é Cristo Jesus. Então, ser nascido num lar cristão, ser educado na igreja, batizado na infância, é uma bênção. Crescer na igreja, eu fui batizado, bebezinho, meus pais, quando eu nasci, já eram cristãos, sempre fui da igreja presbiteriana, isso é uma bênção. Cresci na igreja presbiteriana até hoje, estou aqui, é uma bênção. Eu sou muito feliz e muito grato por isso, mas isso não pode ser a base isso não é base da salvação de ninguém. A minha confiança é em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Nada disso é negativo, mas isso se torna prejuízo quando depositamos a esperança da vida eterna nessas coisas. Então, as marcas que para os religiosos da época eram tão importantes, Paulo considera como lixo ou refúgio. Essa é a palavra que Paulo utiliza no versículo 8, no final do versículo 8 ele fala refúgio. É uma palavra forte que Paulo usa, é algo que para Paulo ele tinha uma repugnância daquilo, é realmente algo que é deixado na beira da rua ali,
nem na calçada nem na rua, entre a calçada e a rua, para os vira-latas revirarem ali. É um lixo mesmo, que não vale nada, que não tem valor algum, né? Serve para os cães vira-latas revirarem. Então, conhecer Cristo Jesus para Paulo era conhecer aquele que é vida, força, é Salvador. E Paulo chama Cristo Jesus de meu Senhor. Paulo reconhece Jesus como o Senhor da vida dele, como o Salvador da vida dele. Né? Paulo diz: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas. E aí, é um conhecimento sublime, né? E essa música que a gente cantou, a música do Fernandinho, a música Galileu, né? Fala um pouco sobre isso. Ele é o Santo de Israel, a luz do mundo, né? O Deus Emanuel, é Jesus. Jesus é o ungido de Deus, é o Messias, é o esperado, tão aguardado Salvador do mundo. Ele é a luz do mundo. E conhecer Cristo Jesus é conhecer, é o maior, o mais sublime conhecimento que a gente pode ter. É saber que Jesus é Deus, que Ele é Emanuel, Deus conosco. É um conhecimento mais elevado, é o mais importante, é o mais valioso para nós, né? E aí a gente lembra que quando Jesus chama os seus discípulos, quando Ele chama Levi, depois nós conhecemos ele como Mateus, Levi trabalhava na coletoria, um cobrador de impostos. Jesus chama, Levi, siga-me. Mateus não questiona, não fala: olha, mas eu tenho o meu emprego aqui, eu sou cobrador de impostos, eu vou fazer o que da vida? Como que eu vou sustentar minha família? Não, diante do chamado de Jesus, Mateus deixa tudo e segue Jesus. Naquele momento, e Jesus chama Pedro. Pedro faz o quê? Não, mas eu tenho meu empreendimento, eu tenho minha empresa de pesca. Eu preciso, Pedro casado, preciso sustentar minha família. Eu vou viver do quê? Pedro não questiona, Pedro deixa tudo e segue a Jesus, porque ele sabe que Jesus é o Cristo. E Pedro sabe que se Jesus chamou, ele vai seguir e Deus vai sustentar, né? E esses discípulos foram tão corajosos e Deus sustentou os discípulos. Eles nunca ficaram necessitados de coisa alguma. Até mesmo lá em Atos capítulo 4, né, quando na porta do templo ali tem um pedinte, Pedro falou: olha, eu não tenho prata nem ouro. Eles não tinham mesmo nada além, mas eles tinham o que era necessário. Os discípulos são exemplos para nós, assim como Paulo. Veja o exemplo de Paulo, fariseu importante na seita dos fariseus. Ele era um homem visto com realmente assim, uma liderança. E ele não questiona, quando ele vê Cristo Jesus ressurreto, ele não questiona, ele não fala: olha, mas eu tenho uma história aqui dentro da seita dos fariseus. Ele deixa tudo e ele segue Jesus. E Paulo, ele escolhe uma vida de sofrimento, irmãos. Quanto sofrimento Paulo teria poupado? Ele de perseguidor passou a ser perseguido. Mas por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E aí nós fazemos o quê? Nós temos... eu, né, como eu disse, eu nasci na igreja, mas muitos, talvez alguns aqui, se converteram posteriormente na vida. E com a vida cheia de pecados, cheia das suas condutas, você já tem o seu procedimento, o seu padrão que você faz, as coisas que te dão prazer, e que de uma hora para outra, por causa de Cristo, você tem que deixar de fazer. E você não vai questionar: mas isso me faz tão bem. Irmãos, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, a gente tem que deixar tudo para trás para seguir Jesus, né? Para confiar em Jesus, né? Essa ansiedade que a gente tem muitas vezes: mas eu quero estar no controle da minha vida. Entrega a sua vida para Jesus, obedeça, veja o direcionamento de Jesus na Escritura, né?
e Ele é o nosso Senhor. Assim como Paulo disse, é o meu Senhor. Diga também, Jesus é o meu Senhor. Eu sou discípulo de Jesus, eu quero seguir a Jesus. Eu quero perder todas as coisas para ganhar Jesus, para conseguir Cristo. Eu quero considerar tudo mais como refúgio. E que seja Cristo, querido, para você sua maior riqueza. Que a graça de Cristo seja o que de mais precioso você possa receber nessa vida e na vida eterna. A segunda marca da vida de alguém que confia em Cristo Jesus é receber tudo de Deus. Nós precisamos então deixar tudo o que é nosso para, em segundo lugar, receber tudo de Deus. Aí nós vamos então tratar dos versículos 9, 10 e 11. Diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo então faz aqui um contraste da antiga maneira de se justificar, e que ele chama de justiça própria, que procede da lei. É uma justiça exercida pelo esforço humano. E a outra justiça é a justiça de Deus, a justiça que é mediante a fé em Cristo. Essa justiça que procede de Deus. Essa justiça própria procede da lei, é uma justiça falsa. O mérito do homem está em oposição à graça de Cristo. E veja que, se você quer se justificar por seu mérito, pela lei, você tem que cumprir cada detalhe, cada inciso, cada pingo no i da lei, tudo da lei, né? Se eu não me engano, eram cerca de 512 leis, não é o número certo, mas assim, nós vemos no Antigo Testamento, são diversas leis. Jesus cumpriu todas elas. Nós não somos capazes. Nós somos pecadores. Nós vamos falhar. Se você se propor, hoje, a partir de amanhã, eu vou acordar e eu vou cumprir toda a lei. Talvez na primeira meia hora do seu dia você já pecou. Né? Algumas vezes. Por isso a gente precisa de Cristo. A gente deve ansiar por Cristo Jesus. Não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de Deus, que é mediante a fé em Cristo, baseada na fé. E o que é a fé? A fé é simplesmente a mão estendida do faminto para receber o pão. É um pote vazio que não tem valor algum. E pelo conteúdo que Deus derrama nesse pote, é que esse pote vazio, sem valor, torna-se valioso. Não pelo pote, mas pelo que Deus concede, pela graça de Deus, pela ação de Deus. A fé é uma mão estendida de pecadores para receber o dom gratuito do Pai. E nós podemos chamar Deus de Pai pela mesma questão da oração que a Bem-vinda fez. Deus é nosso Pai porque Jesus é o nosso primogênito, né? Jesus é o primogênito. Nós somos os filhos adotados por Deus. Mas é pelo que Jesus fez. Deus não nos adota porque Ele vê em nós, Ele olha para nós e vê que a gente tem algum valor. Mas Deus nos adota porque o Filho primogênito, Jesus, em nosso lugar, Ele intercede por nós, né?
nós podemos dizer que somos filhos de Deus, baseados na fé e nada mais, na fé. A fé é uma atitude humilde, porque a fé significa que você não tem nada que você possa entregar, mas a fé significa que você somente tem a receber de Deus. Olha, Deus, eu não tenho nada para mostrar, para dar em troca, eu não tenho nada, eu tenho uma mão vazia, e diante de Ti, Senhor, me coloco para receber de Ti a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. A fé é o que nos pode levar para perto e em direção a Cristo Jesus. É a confiança de que somente Cristo pode nos salvar da ira vindoura. E aí nós vemos que estar unido a Cristo, na semelhança da sua humilhação, não se envergonhar de testemunhar a fé, confessar diante dos homens a Cristo. Pela fé nós temos certeza de que seremos exaltados com Cristo. Assim como morreu, nós também morremos. Mas assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Ressuscitamos hoje para uma vida dedicada, de compromisso com o Evangelho. Mas sabemos que ressuscitaremos também no último dia, para estarmos na presença de Deus, para irmos junto do Pai, porque Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos. Concluindo, irmãos, eu quero ler com vocês 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21, que diz assim o texto da palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo Jesus se fez maldito quando ele foi pendurado naquele madeiro. O Santo de Israel, na cruz do Calvário, tornou-se maldito. Ele que não tinha pecado, se fez pecado em nosso lugar. Simplesmente, irmãos, porque Deus nos amou. Simplesmente porque Cristo Jesus é bondoso e se dispôs e foi enviado pelo Pai para uma missão de sofrimento, mas uma missão gloriosa, porque Ele foi vitorioso, Ele foi triunfante, Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Ele que é o justo. Olhe para Cristo. Não olhe para o seu currículo eclesiástico. Olhe para Cristo. Vamos orar mais uma vez? Papai, obrigado porque estamos reunidos aqui, Senhor. Esse sermão, Deus, tem uma aplicação muito simples, que nós devemos nos humilhar diante de Ti, Pai. Que dentro da igreja, Senhor, devemos viver em união, porque Cristo Jesus é o nosso cabeça, Ele é o comandante, Ele é o nosso general, é Ele que manda aqui, Senhor. Nós queremos, ó Deus, andar e pensar concordemente, queremos ter a mente de Cristo Jesus, ó Pai. Por favor, Senhor, que os conflitos aqui nessa igreja, em Paú, sejam resolvidos, ó Deus, em oração, diante de Ti, ó Pai. Tira daqui, Senhor, todo o orgulho, todo o ego inflado, ó Deus, que o ego fragilizado também, ó Deus, possa entender que às vezes é necessário ser repreendido, ser exortado, porque essa igreja não é de
não é nem de Paulo, não é do pastor. Essa igreja é de Cristo, Senhor. É a igreja de Cristo Jesus. Nós estamos unidos a Cristo Jesus, temos fé nele, somente nele, Pai. E que possamos andar, Senhor, seguir a Cristo Jesus. E que a nossa vida, Pai, seja um perfume agradável diante de Ti. Que possamos ter compromisso com o Evangelho, viver uma vida digna do Evangelho, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.